Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis-vos assentar. Lembramos que ao final da missa nós teremos a bênção das gargantas em honra de São Brás. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Neste quinto domingo, depois da Epifania, a Igreja ela propõe para nossa instrução a parábola do trigo e do joio, ou da zizânia. Esta parábola ela vai concernir primeiramente a situação do reino de Deus sobre a terra, a Igreja Católica. Depois, domingo passado, em que nós meditamos sobre a barca de Pedro, neste domingo nós concentramos neste mistério do joio semeado no meio do trigo. Nosso Senhor, Ele pediu que se anunciasse o Evangelho semeando a boa semente nos campos férteis de todas as nações da terra. E foi o que fizeram os apóstolos e seus sucessores, indo pelo mundo inteiro, obtendo assim frutos de verdadeira santidade, onde quer que esta semente fosse semeada. Mas o grande inimigo da humanidade, a antiga e invejosa serpente, aproveitando as brechas deixadas pelos pastores, semeiam também a má semente, nesses mesmos campos férteis em que foi semeado a semente do Evangelho. De modo que dentro das terras da Igreja nascerão e crescerão juntos os frutos bons e os frutos maus. Estarão sempre lado a lado. Bons e maus sujeitos haverão sempre no interior da Santa Igreja. Uns irão trabalhar para a salvação das almas e outros trabalharão para a sua perdição. Uns procurarão a verdadeira vida de santidade, outros vão se afundar nos seus vícios, apesar dos meios de salvação que a Igreja dispõe. Haverá dentro da Igreja sempre, junto dos bons, também os maus sujeitos, que pela permissão divina estarão na Igreja até o fim do mundo, no tempo da grande colheita, quando o trigo, enfim, será separado do joio. O trigo, ele será guardado nos celeiros celestes, enquanto o joio será queimado no fogo. Deus permite que a má semente ela cresça nos seus campos por um mistério da sua divina providência, para que ela seja uma provação para a boa semente, uma ocasião de purificação também para a boa semente. Os bons que querem e que buscam realmente uma vida de santidade vão procurar suportar com paciência os males cometidos pelos outros, oferecendo esses sacrifícios a Deus pela sua própria vida, pela conversão dos pecadores e pela glória da Santa Igreja. Assim, os bons que sofrem com paciência oferecerão méritos para a Igreja e crescerão nas virtudes e na santidade. Deus, Ele permite que os maus cresçam misturados juntos com os bons, porque Deus é misericordioso. Ele não quer a morte do pecador, mas Ele quer que ele se converta e viva. E por isso deixa o mal viver no meio dos bons
até o fim, para que, quem sabe, seguindo o exemplo dos bons, eles possam transformar também em bons trigos e serem recolhidos um dia nos celeiros celestes. Assim nós vemos na vida maravilhosa dos santos da Igreja, como bom exemplo dos santos atraem os inimigos de Deus para a conversão. E por isso mesmo diz nosso Senhor, de medo que os bons também sejam arrancados, porque os maus têm a chance de se tornarem bons, sobretudo aqueles que permanecem nos vícios por uma vontade fraca. Se eles são arrancados tão logo, eles perdem a chance de se tornarem bons, de medo que os bons também sejam arrancados. Também podemos considerar essa frase do Evangelho neste sentido específico. Também os bons, também os maus, a exemplo dos bons, pelo exemplo dos bons, podem pouco a pouco ter a chance de se tornar uma boa planta. Haverão então sempre homens maus no seio da Igreja, que estarão misturados aos bons, algumas vezes perceptíveis, outras vezes difíceis de distingui-los. Cabe a nós, pois, proceder com uma santa prudência e de somente arrancá-los do nosso meio no fim, ou seja, quando a maldade dos seus erros já estão de tal forma evidente que, ao arrancá-los, nenhum justo correria o risco também de perecer juntamente com eles. É muito interessante ressaltar a interpretação dada pelos padres da Igreja a esta parábola, sobretudo São João Crisóstomo e Santo Agostinho. Interpretações que valem muito bem para a época em que nós vivemos. Eles explicam que o demônio e os propagadores dos erros se aproveitam de uma terra fértil para semear a sua semente, porque eles são verdadeiros parasitas. Eles se aproveitam daquelas terras que já são férteis. Fazem como, por exemplo, o MST. Assim, eles aproveitam da terra já cultivada, da terra boa, da terra já semeada, para ir semear a destruição. Já aproveitam daquela terra que já tem a boa semente, para ir semear o joio da sua má doutrina, muitas vezes sob a casca de uma verdadeira devoção, ou lutas por um ideal cristão, ou o combate de certos erros e de certas tendências. O demônio, como ele não pode, pela sua própria força, impedir que a semente boa ela seja semeada, ele tenta este último artifício. Ele semeia nos campos férteis não qualquer semente, mas semeia o joio. O joio é uma planta que é muitíssimo parecida com o trigo na sua estrutura. E ao longo do seu crescimento, ao lado do trigo, não tem como distinguir muito bem as duas plantas, se não for uma pessoa que conheça muito bem aqui da agricultura. E tão somente no final da floração e da formação da espiga de ambas as plantas é que se pode ver o que é o joio e o que é o trigo. Os filhos das trevas, disse muito bem nosso Senhor, são mais espertos em fazer as suas maldades que os próprios filhos da luz quando realizam as suas boas obras. Se viu bem na história da Igreja e ainda hoje podemos ver muitos grupos que querem aproveitar das terras férteis da doutrina católica, das terras frutuosas dos bons apostolados, para propagar doutrinas que não são boas. E não semeiam, em primeiro instante,
ideias muito diferentes da nossa. Semeiam joio que se parece com o trigo. Se semeassem uma planta muitíssimo diferente, uma ideia muitíssimo bizarra, certamente seriam, desde o primeiro instante, desmascarados. Mas misturam seus erros a muitas parcelas de verdade, aproveitam uma situação de crise eclesiástica, de tempos obscuros, sempre pregando defender uma verdadeira e autêntica doutrina católica, e assim semeiam o joio, que tem a cor e a aparência bem próxima das qualidades do trigo, e assim enganam mais facilmente, sobretudo aqueles que já foram seduzidos por eles desde muito tempo. Uma vez que esta erva vai crescer, que ambas as plantas crescem, o joio, ele é agora evidente. E São João Crisóstomo explica bem que uma vez que a confiança foi tomada, crescida, em meio àqueles que eles conseguiram se fazer escutar e se fazer discípulos, os inimigos da igreja vão enfim disseminar o seu veneno. Mas para muitos já é tarde quando o joio estiver crescido, por causa da confiança cega que tiveram em tais pessoas, e já não mais consegue distinguir os erros como que já estão bem perceptíveis pela espiga por causa da sua cegueira espiritual. O Evangelho, ele nos ressalta que o inimigo veio semear enquanto os homens estavam dormindo. Dormiam no sentido do seu comodismo, de pensar em estar no meio já muito católico, já não precisa fazer mais nenhum esforço intelectual ou espiritual, e que tudo irá bem. Nós nos acomodamos e assim nós corremos perigo. Nos acomodamos quando já não mais nos preocupamos em estudar a Santa Fé Católica, não nos preocupamos mais em conhecer os erros contrários a ela para bem discerni-los. Nos acomodamos e dormimos quando muitas vezes não abrimos os nossos ouvidos à voz dos bons pastores que nos alertam quanto às tendências perigosas. Nós dormimos quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, quando nos deixamos levar por tantas ideias que nos parecem boas, movidos sobretudo pelas paixões e pelo entusiasmo que elas nos causam, mas que depois, pouco a pouco, vão minando a nossa fé e nos retirando do seio da Santa Igreja. Sobretudo nos tempos em que nós estamos, nós não podemos dormir, nós não podemos nos acomodar, sobretudo na questão do conhecimento da nossa fé, sobretudo o conhecimento básico do nosso catecismo. Ao bem conhecer a nossa fé, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, nós acendemos um luzeiro diante dos nossos olhos que nos conduzirá em meio a esta situação sombria e nos ajudará um dia a distinguir em nossa vida, em nosso meio, o joio dos erros diante do trigo da sã doutrina, o joio dos vícios diante do trigo das verdadeiras virtudes. É grande dever de nós católicos estar sempre atentos e devidamente informado dos acontecimentos dos nossos dias, com aquela temperança própria daqueles que buscam sempre, não qualquer coisa, mas conhecer a verdade. E não basta estar informados das situações, é preciso colocar tudo diante do luzeiro da nossa Santa Fé Católica. Pois que se de imediato o joio ele não pode ser arrancado dos campos da igreja, nós devemos, através disso, estar alertas
contra estas influências e estas intromissões. Procuremos também rezar pela conversão daqueles que estão dentro da igreja e que procuram dentro da igreja fazer o mal, sabendo que Deus, Ele pode transformar o coração daquele que se deixa tocar pelas insistências da graça. Lembrando sempre daquele recado que nos deu Nossa Senhora em Fátima: muitas pessoas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. Devemos sempre rezar pela conversão dos pecadores, para que eles aceitem um dia os toques da graça de Deus. Devemos rezar por aqueles que mais precisam, como nós fazemos no fim do nosso terço, principalmente as que mais precisarem. Rezando pelos outros, rezando pelos nossos irmãos, nós também alcançaremos para nós a misericórdia de Deus, que vai, pouco a pouco, arrancar de nós o resto do joio que ainda resta na nossa alma, ou ainda os transformará em um verdadeiro trigo autêntico de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.